Oi, gente, bem-vindo a outro vídeo. Vou estar lendo em Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 18. Estou aqui estudando a Bíblia e me chamou a atenção por mim mesma. Então, vamos estar lendo aqui. Eu vou ler no computador, botar meus óculos, né? Porque a pessoa tá ficando 4 olhos aqui, né? Vamos botar os óculos para poder ler. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder de morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é aos anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha então, vou ler o versículo 18 de novo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, olha só. Muitas vezes a gente, quando nós estamos sendo tentados, como estamos, a Bíblia em espanhol fala sofrimentos e passando por provas e sofrimentos. Mas muitas vezes quando a gente está passando por sofrimentos, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos passando por tentação, diz assim, a gente, às vezes, geralmente, a gente não quer chegar a Deus. Nós, principalmente quando estamos sendo tentados com coisas bem vergonhosas ou coisas que a gente realmente sabe que não é da vontade de Deus, sabe? A gente às vezes é tentado a fazer o mal contra uma pessoa, a ser tentado sexualmente, ser tentado a coisas assim bem fortes, sabe? A gente não chega a Deus e a gente não é sincero com Deus. A gente chora depois que peca, mas é muito difícil nós chegar às nossas amizades, nos nossos pastores e dizer, hey, eu tô sendo tentado nessa parte da minha vida, eu tô odiando meu irmão, eu quero fazer mal ao meu irmão, eu quisesse que ele morresse, porque o ódio dentro de mim é demais. Eu tô sendo tentado a dormir com alguém que não é meu esposo, como não é minha esposa. Coisas assim, quando chega a coisas fortes assim, é muito difícil nós abrir a nossa boca e pedir ajuda dos nossos irmãos em oração, porque, vamos ser sinceros, a igreja, geralmente, os cristãos, geralmente, são os que mais julgam nós. São os que mais apontam um dedo e nos levam para baixo. Não? Só a minha igreja? Então, é bem difícil nós chegar e ser sincero, porque a gente vai ser julgado. Eles vão nos olhar e eles vão pensar mal de nós. Ou eles vão nos dar um versículo assim, ora mais, lê mais a Bíblia. Isso é lixo, gente, esse tipo de conselho. Tu não acha que eu tô lendo a Bíblia já? Tu não acha que eu já tô orando? E a tentação segue ali. E a gente não leva a Deus essas coisas. A gente leva a Deus depois. A gente diz, Deus me ajuda, mas a gente tem que chegar na presença de Deus sabendo que Ele entende tudo isso. Ele se fez carne para morrer por nós. Então, Ele sabe o que é passar fome. Ele sabe o que é ter certas tentações. Ele sabe o que é não gostar das pessoas. Tu acha que ele gostava daqueles sacerdotes que ficavam indo contra ele? Como ser humano? Não.
Ele sabe o que é ter amizade. Ele sabe o que é ter amizade que não são muitos amigos, que eles só estão se fazendo, porque tem algum daqueles discípulos que não eram bem amiguinho, não. A própria família dele não acreditava nele como Messias. A própria família dele pensava que ele estava louco. Então, ele entende o que é essa dor de ser rejeitado. Ele entende o que é passar por essa tentação como ser humano. Ele entende o que é passar por essa fome, por certos sofrimentos. Ele entende tudo isso porque ele se fez ser humano como nós. Não é algo que ele vai olhar para nós quando a gente chega na presença dele, pedindo ajuda, e ele vai olhar para nós e dizer: olha que fraco que tu é. Ai, que decepção que tu é como ser humano. Como que tu foi fazer isso? Como que tu foi pecar? Como que tu foi errar? Eu pensei que tu ia ser uma pessoa boa, tu se chama pelo meu nome e agora tu tá pecando. Ele não vai fazer isso. Sabe quem faz isso? É o inimigo. Quando a gente peca, quando a gente está sendo tentado a pecar, a gente começa a se sentir horrível. A gente começa a se sentir pecador, a gente começa a se sentir como um desastre, nós começamos a nos sentir como débiles, nós começamos a sentir como se a gente fosse a pior coisa do mundo. Mas é o inimigo fazendo isso. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então, quando a gente está assim, nos sentindo dessa maneira e tendo essas emoções, é aí que ele nos bate mais duro para destruir realmente a nossa vida e as promessas na nossa vida. Porque não é só nós que ele está destruindo. É os teus filhos, é a tua família, é as tuas amizades, é as pessoas que tu vai evangelizar, que tu vai ter um impacto na vida deles. É toda uma geração. Então ele vem para nos destruir realmente. Mas é o inimigo fazendo essas coisas. Deus não vai fazer essas coisas. Primeiro, Jesus entende. Ele passou por tudo isso, meu filho. Ele entende exatamente o que é ter essas tentações, o que é sim, sofrer. Ele entende realmente o que é ter essas coisas. Então, Deus, ele vai estender as suas mãos e ele vai nos levantar. Ele vai nos restaurar, ele vai nos limpar. Ele vai ajudar nós a passar por processo para que essa coisa débil, essa tentação na tua vida já não seja uma tentação. Ele vai te ajudar a mudar essa história. Sempre nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Mas ele nunca vai nos botar para baixo, porque ele entende. Não é uma surpresa para ele. Então, quando nós estamos sendo tentados a duvidar da palavra dele, nós estamos sendo tentados a pecar de alguma maneira, nós estamos sendo tentados a fazer qualquer coisa que vai contra a palavra dele, chegue na presença dele e diz: Senhor, essa pessoa fez isso, aquilo para mim. E eu odeio essa pessoa. Eu quero que essa pessoa morra. É isso que eu tô sentindo no meu coração. E a menos que tu me ajude, Senhor, eu não vou conseguir tirar isso do meu coração. E eu não confio nas minhas próprias forças para mim não fazer algo ruim contra essa pessoa, porque eu prefiro que essa pessoa desapareça da minha vida. Ou, Senhor, eu tô sendo tentado a pecar, a ter sexo antes do matrimônio. Senhor, eu estou sendo tentado a pecar com pornografia. Senhor, eu estou sendo tentado a mentir. Senhor, olha, financeiramente está bem difícil, eu estou sendo tentado a roubar. Seja sincero ao último detalhe com Deus. E Ele vai te ajudar. Porque no momento que a gente expõe esse problema na presença de Deus, é aí que a gente está aberto e vulnerável para Ele trabalhar. Cada vez que eu chego à presença de Deus, eu já tenho odiado pessoas, tenho passado por certas tentações. Quando eu chego na presença de Deus, eu digo: Senhor, eu tô duvidando da palavra. Ó, tu tá falando uma coisa, mas a tua palavra diz outra. O que é? Quando eu chego na presença de Deus e eu sou sinceríssima, na presença de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu não confio nas minhas próprias forças, eu estou tentando seguir tua palavra, eu estou tentando ser fiel, mas eu não estou confiando, eu vou pecar. Se tu não me ajudar, eu vou pecar. E quase imediatamente, meus pensamentos mudam. É algo assim incrível que eu fico abismada a cada vez. A minha atitude eu já paro de pensar naquilo. Parece que dissolve.
Porque nós botamos na presença de Deus, nós entregamos para Deus. E nós pedimos ajuda para Ele. E quando tu pecar, que tu vai pecar, que tem momentos que tu vai pecar como queira, e Ele já está esperando que tu peque, chega na presença de Deus. Tu não é a pior pessoa do mundo. Tu não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a pecar. E não será a tua última vez pecando. Ele espera que tu peque. Porque tu é ser humano e a gente é débil nessas coisas. Principalmente quando a nossa emoção está envolvida. Chegue na presença dele, entrega para ele, diz para ele e diz: Senhor, me desculpa. Chore e se arrependa na presença dele e ele, que é bom e fiel, vai te ajudar, vai te levantar. Mais uma vez. Ok? Mas entenda que Jesus foi ser humano. Não é uma surpresa para ele e ele entende exatamente como se sente esses sofrimentos. Ele entende exatamente como se sente essas tentações. Porque ele também passou por isso. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.